Depois dos acontecimentos de Jurassic World Rebirth, uma nova oportunidade surgiu. Fui contratado para transformar a misteriosa ilha St. Hubert em um dos maiores parques de dinossauros já criado. Preciso construir dentro de 100 dias no jogo com todos os dinossauros da ilha, de uma forma segura e funcional. Será que vamos conseguir? Assista aí até o final. Estamos aqui na nossa ilha, cara, St. Hubert. Muito massa esse mapa aqui que foi feito por um usuário da Workshop. Então, vou mostrar para vocês alguns pontos bem interessantes. Primeiramente, temos aqui o nosso centro de operações. Isso daqui não foi eu que construí, tá, pessoal? Já veio com o mapa em si, com ponto de chegada e tudo mais. Aqui temos aquele lago onde apareceu a D-Rex e onde o pessoal também fugiu, né, se eu não me engano. Temos também aqui o rio onde a Rex estava dormindo, né, a Amber, e aí o pessoal teve que fugir em cima daquele colchão inflável, né, e também apareceu o Dilophosauro. Cara, tá muito bem detalhado, muito massa esse mapa aqui. E na praia temos a chegada deles, né, onde aquele barco lá foi destruído e onde aquela mulher foi morta pelo espinossauro que estava se camuflando na praia. Cara, aquela cena foi muito massa. Então, sem demora, vamos começar aqui colocando o centro de expedições e também um centro de ciência para fazer as coisas aqui no nosso parque, já que temos tudo aqui basicamente de centro de comando, né? Temos também aqui um serviço grande onde está caracterizado por aquela lanchonete, não, era um posto de gasolina, né, mais ou menos, não lembro exatamente o que era, mas que aparece as criaturas híbridas. Padrão, contratei aqui alguns funcionários para poder trabalhar nas nossas operações. E para a primeira espécie eu pensei em fazer um safari logo de cara com os nossos titanossauros, mas como não temos titanossauros, então eles vão ser representados pelo Patagotitan, já que é um saurópode bem grande também. Mas com o genoma feito, já pesquisei também os passeios para liberar os passeios do parque, da girosfera e tudo mais. Com o gancho também já aproveitei para pesquisar a galeria de observação 2 e liberar aquelas plataformas e também outros tipos de visualização para os cercados. Eu tentei colocar a maioria nos seus devidos lugares, né, como era na ilha do filme, mas claro, nem todos foram iguais. Aqui os Patagotitãs ficaram na região mesmo do filme, onde tem os titanossauros, aquele monte de mato, é o que a gente tem aí, pelo menos o que foi feito. É uma região bem interessante, onde eu coloquei o safari, e como a gente estava querendo colocar saurópode logo no começo, né, de primeiro dinossauro, eu tive que upar um pouco mais os cientistas, porque não estava dando certo os pontos que a gente tinha atualmente. Olha só, temos aqui então os nossos gigantescos saurópodes. Eu coloquei 4 deles, já que é meio chatinho, tem que fazer um por um. Então demorei um pouquinho até vir esses 4 aí. Mas beleza, eu coloquei as plantações que eles precisam, como fibra alta e fruta alta também. Acabou misturando um pouquinho aí nessa região. Eu não queria tirar muito a ambientação desses matos para não descaracterizar a ilha, né, como no filme. Mas fazer o que? Eu tinha que colocar comida para eles. Então estão aí 100% bem de boa. Olha só essa visão, cara, é muito massa essa ilha, ficou bem legal mesmo. Tá igualzinho o filme, cara, de verdade. Agora um pouco perto desse cercado eu coloquei um banheiro e também um abrigo de emergência caso dê ruim, né? Outra coisa, para aumentar a atratividade e também os visitantes, eu coloquei aqui um hotel pequeno que já tinha naquela primeira parte do parque. Como essa ilha é bem densa de floresta, então a todo momento vocês vão me ver aí colocando árvores e tudo mais nos espaços que dá, para deixar com o ambiente bem da ilha St. Hubert mesmo. Agora outro dinossauro para fazer companhia para os Patagotitãs vão ser os Triceratops. Eu acho que é um dinossauro interessante que está na lista lá que existe aí na ilha, então vai ser bom pro safari. Olha só, pessoal, aqui a gente consegue ter uma visão de dentro do caminhão. Olha só que da hora, cara, o tamanho desse saurópode. Ih, vai chutar, chutou. Caramba, nossa, eu acho que ele vai chutar mais. Não, tá bom, deu uma desviadinha. Olha o tamanho desse bicho, cara, muito grande mesmo. Deu uma chutada ainda mais de boa. Olha, de longe no carrinho de trás dá pra ver melhor aí o Patagotitã. Olha esse sol também, cara, essa iluminação do jogo é muito bonita mesmo. Que anunciamos a chegada de um Triceratops. Beleza, agora temos uma nova espécie aqui para dividir o território com o Patagotitã. Coloquei basicamente 4, né? Eu acho que são 4 Trikes, é isso mesmo, 4 Trikes com a skin do Jurassic Park, para combinar bastante com a ilha. Para deixar o ambiente perfeito pro Trike já foi um pouquinho mais trabalhoso, já que ele gostava de fibra baixa e também
bastante pântano, bastante entre aspas, mas é uma região que eu não queria estragar muito para colocar o pântano, eu queria manter ali as florestas, mas não tava dando muito certo, então eu tive que misturar bastante aí, enquanto eu tava fazendo eles já estavam brigando, mas depois que eu coloquei tudo, eles expandiram o território, olha aí, ficaram boazinhas com 100%, olha que bonito, cara. Uma coisa que eu gosto muito aqui do Jurassic World Evolution 3 é uma parte da ambientação, pelo menos terrestre assim. Olha essa lama, muito bonita. Vamos agora para os nossos primeiros carnívoros. Vou começar com o Compsognathus, porém também vou colocar o Dilophosauro nesse mesmo cercado. Então eu já coloquei aí uma atração diferente, né, que é aquela observação de árvore lá para ver dentro mesmo do cercado. Não vai ser muito grande, mas vai ser o suficiente para abrigar essas duas espécies que conseguem conviver bem. Então coloquei aí na parte da pedra, enchi bastante de árvore e coloquei também essa galeria de observação dos dois lados para que tenha uma boa visibilidade. Além de, claro, desse laguinho, porque como vai ter Dilophosauro, então vou precisar fazer um grande pântano, né, para eles ficarem bem. Tanto que eu tô colocando bastante pântano nessa parte, então esse cercado vai ser dividido em uma parte de pântano e outra parte seca para os Compsognathus. Mas, cara, eu acho que ficou interessante, ficou legalzinho. Contanto que funcione, tá tudo certo. Aqui pro comp eu tentei fazer ele com a skin vermelha, igual é no filme, isso daí foi o máximo que deu pra fazer. Tá aí os nossos Compsognathus mais laranjas, né, ao invés de ficar vermelho. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Compsognathus. Com eles no cercado era só esperar eles expandirem então o território para que ficasse tudo certo, porque, cara, com certeza ia ficar bem de boa já que o cercado é muito grande, tá vendo? Ó, só precisava chegar um pouquinho para lá para acertar a água de vez. Olha que bonitinho. Muito massa, cara, acho muito legal os comps. E agora é hora de colocar os Dilo, coloquei também com essa skin bem maneira. E estão aí os nossos Dilophosaurus. Cara, tem muito Dilo aqui. Ainda bem que eles não caçam os comps, mas ó, já estão fazendo algumas interações aí. Que maneiro, cara. Ficaram 100% bem rapidinho. Não tava 100%, mas era só eles expandirem um pouco mais o território, tá vendo? Ele só tava uma parte, então era questão de tempo para ficar 100%. Ainda naquela parte perto do cercado do Patagotitan e do Trike eu coloquei um serviço de compras e um serviço de bebidas que estava pedindo bastante ali. E assim está a nossa visão do mapa por enquanto do nosso parque aqui. De um lado tem o território dos Patagotitans e dos Trikes e do outro o Dilophosauro e o Compsognathus. Então agora pro próximo dinossauro eu pensei em um negócio diferente. Como o quinto dinossauro aqui vai ser um espinossauro, cara. Eu pensei em fazer ele bem na frente ali, na parte central do nosso parque, onde tem aquele lago. Então eu fiz aí esse cercado em toda essa construção aí de, sei lá, uma represa, né, um tipo de lago bem grandão, com essas construções de cano, que inclusive, cara, parabéns à pessoa que fez. Eu vou mostrar pra vocês, tá, pessoal, como vocês podem usar esse mapa na workshop, então é só assistirem o vídeo, que em algum momento eu falo. Coloquei duas galerias de observação, e como ele não pode, né, ficar 100% na água, eu removi um pouco da água para deixar o pântano para ele também. Então vai ficar nessa parte aqui, pertinho do heliporto, dentro dessa região aí, sei lá, onde parece um reservatório, não sei. E pra skin do espinossauro, cara, infelizmente eu não consegui fazer do mesmo jeito do Jurassic World Rebirth, aquele laranja meio marrom, né? Cara, eu tentei de tudo, mas não tinha uma skin muito parecida. E é isso, o jeito é aguardar mesmo a DLC oficial do Jurassic World Evolution 3, né? Enquanto isso, eu tava quase perdendo alguns Dilophosaurus por conta do veneno, cara. Aí eu tive que ir lá manualmente e começar a curar os dois Dilophosaurus que estavam brigando. E olha aí, temos o nosso espinossauro aqui nessa região. Por enquanto tava faltando algumas coisas, já que ele não explorou nada, eu coloquei ele aí, então era só ele nadar aos poucos que ele ia pegando as coisas, né? Água profunda, obviamente, não ia precisar de nada. Olha que maneiro, cara, ele nadando aqui. Muito legal. E como eu disse, a skin passou longe, né? Passou longe da skin parecida do Jurassic World Rebirth, mas é o que temos pra hoje. Até o momento, a nossa avaliação do parque já estava em 2,5 estrelas, quase 3 ali, ganhando mais de 250 mil por minuto, cara. É outra coisa começar com dinheiro, né? É bom que a gente consegue colocar uns dinossauros diferentes logo de cara. Mas tem muita coisa ainda pra ser feita e muita espécie pra colocar ainda. Fiz a expansão aqui de uma outra área do nosso parque, coloquei aqui um tipo de rampa pra subir essa montanha. Coloquei uma plataforma de observação pra observar o espinossauro e aqui uma galeria de observação remota para o cercado do Velociraptor. Então esse próximo cercado aqui é o cercado dos Velociraptors, que é outro que eu queria muito que tivesse aquele modelo do filme mesmo, mas a gente vai ter que se contentar com o modelo do Jurassic World, porém com a skin diferenciada, né? Fiz um território aí bem grandinho, até coloquei
um lago grande também. E a minha ideia era colocar toda essa parte da montanha de pasto, mas, cara, uma coisa que me irrita muito no Jurassic World Evolution 3 aqui é que transforma em pedra só por ter um morrinho. Então eu queria somente mato, mas eu não consegui colocar em todo, então eu esperei os Velociraptors chegarem para arrumar. Antes deles chegarem, eu só dei uma olhada no espinossauro para ver se realmente estava tudo certo. E sim, estava 100%, já estava com o território muito bem feito ali, bem bonito. E os Velociraptors já estavam sendo entregues. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Velociraptor no parque. Temos aí o nosso Velociraptor, é uma skin, cara, que lembra um pouco, não é idêntica, né, obviamente, mas lembra um pouco, como eu disse, a gente tem que fazer aqui o mais próximo possível, não dá pra fazer igual. E aí, baseado nas necessidades deles, eu consegui colocar tudo o que eles precisam, mas como eu disse, ficou colocando as pedras ali que eu não queria, eu só queria mesmo, era pasto e um pouquinho de árvore, mas eu tinha que me contentar com isso mesmo, né. Olha aí que massa. Muito maneiro, cara, o Velociraptor pra mim é o meu dinossauro favorito, então tava 100% prosperando, muito bem de vida. E como eu tenho muitos problemas com o Velociraptor, eu já aproveitei para pesquisar as cercas elétricas médias e as cercas elétricas grandes. Então substitui todos os cercados dos carnívoros, né, do Comp, do Dilo, do Velociraptor e também do Espinossauro para cercados pesados. Para caso tenha alguma tempestade, a gente não ter problema, né? Com esses 3 cercados feitos, eu parti para uma outra expansão do nosso parque, onde a gente vai fazer uma ligação dessa parte do centro até o cercado do Saurópodes e do Trike. Então acho que vai ser um caminho bem legal aí no meio da floresta, já que eu realmente não queria fazer tudo muito amontoado. Então eu coloquei ali o caminho bem perto do rio mesmo, na verdade atravessando o rio, coloquei uma galera de observação para observar os dinossauros daquele outro cercado e cerquei toda essa parte do lago da cachoeira aí com esse rio, onde a gente vai fazer um outro tipo de cercado. Olha só que maneiro que dá pra ver aqui no meio da floresta, no meio dessas montanhas gigantes. Então esse cercado aqui vai ser do Parasauro, que eu fiz ao redor dessa galeria de observação para ficar mais fácil e eu não precisar remover depois nenhuma cerca. Vai ser um cercado bem grandinho até para comportar todos esses Parasauros. Fiz a pesquisa dos fósseis deles aí no nosso mapa de expedição e eu decidi colocar a skin de 2022, né, do Jurassic World, que eu acho interessante, é bom dar uma mudada, né? Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Parasauro Folo no parque. Temos 4 Parasauros e eles não pedem muita coisa, foi bem tranquilo fazer esse território deles, ficou bem bonitão até. Só precisavam de um pouco mais de pântano porque o resto já estava quase pré-selecionado já. Então tá aí, ó. Nossa, para, que maneiro, cara. Eu particularmente curto mais esse modelo do que o do jogo em si, né, do que o do Jurassic Park. Um outro dinossauro que vai substituir aqui a espécie original da Dolores vai ser um Microcerato. Então essa vai ser a nossa Dolores aí, esses 3 Microceratos. Eu sei que não são Microceratos, mas eles vão representar então a Dolores aqui no nosso parque. Só precisei colocar um pouquinho de folha baixa, já que o outro eles tinham. Então tá aí, ó, bem pequenininho, cara, você consegue se esconder muito fácil na vegetação. Enquanto eu tava dando uma olhada nela, veio uma notificação aí de que tinha um dinossauro com saúde baixa, então eu corri lá pra ver e era o Patagotitã. Ele simplesmente tava morrendo de fome, tava com 40 e poucos por cento de vida, mas era só um problema mesmo na IA dele, talvez, que não tava comendo, mas comida não faltava. Dito isso, passei pro próximo cercado, que vai ser bem rente mesmo ao cercado dos Parasauro, que vai ser dos Anquilossauros. Coloquei um laguinho aí interessante e vai ser em uma montanha, cara, é um território bem difícil até de manejar. Coloquei a plataforma de observação e a galeria de observação. Então, como eu disse, esses Anquis vão ser vizinhos do Parasauro e do Microcerato. Prazer que anunciamos a chegada de uma... Eles precisavam de 2 tipos de comida, a fruta baixa e a folha baixa. Então, cara, por ser uma montanha, devido àquele problema das pedras, eu tive muito problema com essa parte aí do terreno. Até que não dava certo nada, então eu decidi simplesmente planar toda essa montanha pra gente fazer um negócio melhor. Então deixei tudo plano
e aí sim eu consegui colocar a comida necessária deles, porque senão eles iam ficar bravos e ia quebrar esse cercado aí por não ter a comida suficiente, né? Então com bem menos esforço deu para colocar a fruta baixa e a folha baixa o suficiente, obviamente junto com o pasto e água e tudo mais. Tá aí o nosso Anki bonitão, essa skin aí ficou bem legal também. Aqui vamos fazer um cercado do Brachiosauro. Eu pensei em colocar ele lá naquela região dos Patagotitãs, mas eu preferi fazer um cercado solo para ele mesmo. Coloquei a plataforma de observação para aumentar a interatividade e também vai ser um safari essa parte, já que é Saurópode, né? Saurópode tem que ter um safarizinho legal para os visitantes olharem bem de perto esses gigantes. Fiz um riozinho aí maneiro com uma pequena cachoeira, né, na parte de cima do meio, não sei, é uma cachoeirinha bem pequenininha só mesmo para decoração. E aí chegaram as nossas Brachiosauras com essa skin aí mais cinza. Olha que bonito, cara, essa visão. Essa ilha eu gostei muito mesmo dessa ilha, de fazer um parque aí, porque eu curto muito as ilhas com bastante montanha, bastante coisa que não dá para ver o horizonte, né? Para mim eu sinto que a ilha fica um pouco mais detalhada e bem mais legal desse jeito. E como eu disse, eles preferiam uma coisa diferente do que a gente tem lá no cercado Patagotitã. Então eu coloquei tudo aí de noz alta, lotei bastante, olha só o tanto que eles precisam, e olha que é só para 2, né? E preenchi com a necessidade de pântano também que eles queriam. Até pensei em colocar mais Brachiosauros, só que eu fiquei com medo de faltar vegetação para eles, mas aí ficaram 100%. Olha que bonito, cara, essa visão aí com o sol. E eles já estão vivendo bem de boa nessa parte aí. Esse aqui então, pessoal, é o mapa da ilha que eu tô usando, a Jurassic World Rebirth Isle Saint Hubert. A pessoa que fez aqui é o Perky Parrot, muito bom, parabéns pra ele, cara, essa ilha ficou muito boa. O código tá aí, é só vocês pegarem e colocar na workshop pra baixarem também e usar essa ilha como ecossistema ou até mesmo fazer os seus próprios parques, tá muito legal. Voltando aqui pro nosso parque, o próximo cercado vai ser da Amber, nosso T-Rex aqui. E como a T-Rex do filme ela gostava de nadar, eu fiz o cercado em torno desse rio aqui pra ficar o mais parecido possível com a ambientação dela. Eu sei que T-Rex aqui não nada, mas foi só pra simbolizar mesmo. Coloquei a plataforma de observação, duas galerias de observação e já pesquisei o nosso T-Rex. Tentei também fazer a skin mais parecida possível, acho que até ficou interessante esse marrom mais escuro, talvez um preto com uns detalhezinhos de laranja. E foi isso que deu pra chegar, né? Aqui, pessoal, ó, tá pra chegar os T-Rex, mas esse daqui vai ser o rio onde teve aquela cena do filme, tá vendo? Ó, onde passaram com um colchão inflável, tá vendo? Ó, o rio onde a T-Rex dormia. Bem legal, cara. Acho que vai ficar em uma região interessante, já que ela basicamente dominava essa parte aí. E aqui está a nossa T-Rex. Aqui no momento eu coloquei duas fêmeas, então tá aí a skin, ó. Não ficou igual, mas eu acho que ficou parecida com a do filme. Como a gente tinha expandido bastante, então precisei colocar mais alguns serviços pequenos, como serviço de comida e serviço de bebida também. E aí eu ajeitei o território dos T-Rex para deixar do jeito que eles gostam e eles não simplesmente quebrarem tudo, né? Coloquei o ambiente seco e aqui eu já tive um pouquinho mais de trabalho, porque a região era toda de águas profundas, então eu tive que colocar água rasa e algumas vezes até retirar um pouco e também aumentar para fazer uma prainha mesmo ali para os T-Rex passarem de um lado para o outro e reconhecerem que aqueles territórios também é dele. Depois que eu fiz isso, não demorou muito pro pasto chegar a 100% e eles ficarem confortáveis, tanto que já até tá caçando aí a cabrinha, coitadinha da cabrinha, já foi jogar no Vasco. E esse é o nosso cercado aqui do T-Rex, muito maneiro. Agora chegou a área dos répteis voadores, e o primeiro que a gente vai colocar vai ser o Pteranodonte. Como sempre, eu gosto de colocar o aviário em uma parte um pouco mais elevada da ilha, para dar um efeito de que, né, eles vivem na parte do ar mesmo, lá para cima. Então criei uma montanha aí um pouco maior e fiz um cercado com alguns aviários para ficar grande e não faltar espaço para eles. Acho que no total aí foram 7 aviários talvez, e fiz a rampinha dos caminhos para que os visitantes possam chegar lá bem de boa. Coloquei as galerias de visualização do aviário, né, 2 basicamente, e estão aí os nossos bonitões Pteranodontes. Cara, eu não gosto muito desse modelo do Pteranodonte do Jurassic World, eu prefiro do Jurassic Park, mas como a gente tá fazendo aqui no Jurassic World, então coloquei ele. Como eu disse, né, não teve problema com a área, porque eu coloquei bastante cercado de aviário, só precisava arrumar o pasto e também a água com os peixes. Então eu já fiz isso e coloquei bastante graminha aí para eles ficarem de boa. Olha só, as necessidades estão boas, o problema é que não tinha nenhum macho, eu não sabia que precisava de macho, então eu coloquei mais uns 2 machos para incubar, e aí saíram esses 2 pteranodontes machos, os 2 vermelhos, bem bonitos, e agora sim, tudo 100% com as necessidades e também as necessidades de socialização, né, já que precisava ter machos aí no bando.
Pro próximo réptil voador eu precisei comprar muito mais cientistas e também upar eles, porque ele custa muito caro com relação às habilidades, e o Quetzal 4, né? Então eu já peguei aqui e fiz um cercado gigantesco para ele, cara, no meio desse rio, né, seguindo toda essa parte. Coloquei as galerias de observação de aviário e também essa galeria de observação remota para ver bem de perto o Quetzal. Ele que inclusive ficou no território do T-Rex, tá vendo? Ficou bem aí no rio onde ela dormia, né? Agora esse lugar é do Quetzal. Como vocês sabem, o Quetzal aqui não tem aquele modelo do filme, então eu tentei colocar a skin mais parecida possível, né, com um azulado aí, até que ficou bonito, mas não é o mesmo modelo, então tá aproximado. Olha que bonitão, cara, muito massa, ficou até bem bonito essa skin mesmo, esse azulado aí. A única coisa pra mim desses aviários é que eles deviam ser mais alto, ter mais altura, porque pra mim eles voam muito baixo, eles ficam dando esses rasantes aí, pra mim não tem muito sentido, né? Aqui pra necessidades do Quetzal, ele gosta de muita coisa diferente, cara, ele gosta de seco, de árido e de pântano também, então precisei balancear tudo certinho. Ainda bem que eu fiz um cercado bem grande, então coloquei aí a quantidade de seco que ele precisava, e aí ao invés de colocar uma textura, eu coloquei os ermos pedregosos para dar esse efeito de pedra e algumas palmeiras, né, que vem junto com essa palheta de vegetação. Ainda bem que pântano ele gostava de pouco, então não foi muito difícil colocar o pântano. E aí depois, com o tempo, né, depois de ter expandido todo o território, já tava aí comendo sulfite. Olha que bonitão, cara, muito da hora. É o meu réptil voador favorito. E agora para o nosso penúltimo dinossauro, a nossa penúltima espécie, eu criei o cercado pros Stegosaurus. Então vai ser vizinho do Quetzal, eu fiz um território bem grande também, que faz uma divisão com o território, eu acho que dos Patagotitãs também, bem longe, mas faz um pouquinho. Olha aí, chegou o nosso trio de estegossauro. Como vocês viram, nesse território eu também coloquei o safari, que é para observar bem de perto os estegossauros também. Coloquei a fibra baixa, que eles precisam juntamente com a fruta baixa. E como era um ambiente bem plano, não foi difícil fazer isso daí. E bem rapidinho, eles já estavam 100% tendo aí as suas interações sociais. Olha aí que maneiro. E olha essa visão que a gente tem aqui do safari. Olha o tamanho desse bicho, cara. Acabamos atrapalhando ele. O cara tava quietinho, não tava dormindo, mas tava descansando. Opa! Calma! Olha só, cara. Olha ele empurrando, mano. Também a gente atrapalhou ele, né? O cara tava quietinho aí. Agora temos essa visão do Quetzal. Olha aí que bonitão. Daquela galeria de observação remota, né? Eu queria ele mais perto aqui, mas não teve como, então... No momento ele estava longe. Agora para a última espécie temos o Mosasauro, que obviamente não é o modelo do Mosasauro do filme, já que o modelo do Mosasauro do filme ele é muito mais acurado paleontologicamente. Aqui ele é basicamente um lagarto aquático, né? Coloquei aí as arquibancadas, né, de visualização. E aí ao redor eu coloquei bastante floresta para não perder a característica da ilha, que é uma floresta bem densa. Infelizmente eu não podia colocar nas partes que eram de montanhas porque vira pedra. Como eu disse, eu sei que esse Mosasauro não é muito, né, parecido com o da vida real, mas ainda assim é dessa franquia e é muito maneiro também. Eu acho ele bem bonitão, olha só que da hora. E com essa última espécie, fechamos em 5 estrelas aqui a avaliação do nosso parque, ganhando mais de 400 mil por minuto. Tivemos um número total de visitantes de 2.056, passou um pouquinho da meta só, né? Foi bem pouco até, mas realmente eu não coloquei tantos hotéis aqui, então não teriam tantos visitantes. A atratividade total foi de 13 mil, passou também bem pouquinho ali do exigido. E tá tudo certo, não tivemos nenhum problema dessa vez no parque, cara. Agora recapitulando, vamos dar uma olhada aqui no nosso parque de cima por completo. Essa então é a área de entrada do nosso parque, onde temos todas as operações. Depois fizemos essa região aqui, onde dá acesso ao tour aqui do cercado dos Patagotitãs, que são representados pelos titanossauros, já que não temos, eu sei que tem mod disso, mas
tava crashando meu jogo, então infelizmente não pude colocar. Temos aqui os nossos trikes também. Vemos aqui esse habitat bem bonitão para os Dilophosaurus e para os Compsognathus. Olha só, os Dilos eles vivem aqui nessa parte, se bem que eles ficam tudo misturados, né? Então aqui os Comps estão até também nessa parte aqui do pântano, coexistindo com esses Dilophosaurus. Já nesse lago central aqui temos o querido Espinossauro. Olha aí que foi o nosso quinto dinossauro assim a entrar aqui no nosso parque. Ficou uma região bem interessante também. Vemos aqui o território dos Parasauros nessa região, como eu disse, bem grudado aqui com o território dos Patagostitans e do Trike. E claro, aqui tem os Microceratos também. Eu não mexi em nada, pessoal, na ilha, basicamente. Foi só pouquíssimas coisas. Então, a ilha tá bem original, assim, do jeito que eu baixei. Estão aqui os nossos dois T-Rex nessa parte também. E aqui outro cercado que é do Brachiosauro, que também tá aqui nessa região. Olha aí que bonitão. Temos aqui o território dos Anquis, que estão grudados com o território dos Stegossauros, cara. Então o território aqui dos Stegossauros estão bem próximo do Anquilossauro. Aí temos aqui o aviário dos Pteranodontos. Olhando assim, não parece um aviário muito grande, mas eu acho que para eles, né, é bem insuficiente. Tem mais que o dobro, tá vendo, ó, de área para eles. E fizemos aqui o território desses Quetzals também na parte do rio, onde o T-Rex perseguiu as pessoas lá nesse barquinho deles, né? E para fechar, temos aqui o lago do Mosasauro, um lago gigantesco que eu coloquei aqui na praia para simbolizar que, pelo menos, né, ele vivia um pouco mais perto da praia também. E olha só aqui o barquinho, ó. Que maneiro, cara. É aquele barquinho do filme onde aquela família foi atacada. Muito massa. Então deixa seu like aí se você gostou desse vídeo. Comenta o que achou dessa ilha e também desse parque na ilha St. Hubert. Comentem se vocês querem ver aí pelo menos um dia de ecossistema nessa ilha aqui. Eu acho que ficaria interessante, cara, com todos esses dinossauros representando os dinossauros da ilha. Eu acho que ficaria interessante. Infelizmente não temos T-Rex nem os Butadons, porque não temos, né? O jeito é torcer pra uma DLC aí vir logo pra gente fazer um negócio mais original. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Falou!